Olá, sejam bem-vindos. Sou a Patrícia Gomes, sou psicóloga e mais uma live aí da Semana Empreender com Propósito na Psicologia. Essa semana está acabando amanhã, então vou colocar o tema aqui. Tudo bom, Grazi? Vou colocar o tema aqui para a gente poder falar hoje. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Montar. Tudo bem, Laís? Hoje a gente vai falar sobre palestras. Boa noite para quem está chegando. Vamos convidar os colegas aí. A gente está encerrando amanhã Semana Empreender com Propósito na Psicologia. E foram 40 dias de lives diárias aí, de segunda a sexta-feira. Quem for entrando, vamos chamando os colegas. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Rose. Laís está aqui também. Vamos convidando os colegas aí. Amanhã é nossa última live. Última live de 40 dias aí, diariamente, de segunda a sexta, sempre compartilhando assuntos aí de empreendedorismo. E aí eu vou começar lives agora semanais. E eu estabeleci que vai ser na segunda-feira, sempre às 8, uma vez por semana. E aí eu estava nessa maratona aí de lives, né, durante 40 dias e agora eu vou poder receber as alunas novas, né? Tô com uma turma em andamento, tem uma turma entrando e eu vou precisar me dedicar 100%, então eu vou diminuir um pouquinho as lives agora, depois a gente retoma de novo nessas maratonas. Mas ainda tem amanhã, então tem essa hoje, amanhã, e aí eu tenho esses recados, né, para dar para vocês. Hoje a gente vai falar de elaboração de palestras, tem pessoas me perguntando, alunas já do curso, se no curso vai falar de palestras, como que é, eu vou explicar algumas coisas aqui hoje. Então, quem não entrou no treinamento online, amanhã é o último dia, as vagas já estão se esgotando e a chance, né, para estar entrando para essa turma é agora. São alunas, assim, de todos os lugares do Brasil, eu falo que é de norte a sul, literalmente, e quem estiver chegando aí pode ir convidando os colegas que têm interesse de entender sobre palestras, como montar, elaborar palestras. É um assunto que as pessoas falam pouco, e quando nós somos pegos assim por algum convite de alguma parceria, seja palestras online, quando a gente estiver podendo fazer palestras presenciais também, a gente acaba sem saber como fazer e hoje eu vou fazer esse bate-papo aqui. E inclusive esse tema que é como montar, né, como elaborar, como precificar palestras, é um bônus que está dentro do curso, né? Hoje eu vou falar aqui só de como montar uma palestra. Mas lá eu falo de precificação, falo da questão de como falar em público, de vários tipos de conteúdo que a gente pode estar dando dentro de uma palestra, como você prender atenção, como é que você precifica, como é que você comercializa. E aqui eu vou falar só de montar, mas é um assunto bem interessante. Quem tiver essa experiência aí pode ir compartilhando com a gente também. Quem já fez palestra, quem tem alguma coisa, né, sobre esse assunto que queira perguntar, pode deixar nos comentários, deixar no ponto de interrogação, que o assunto vai ser bem interessante e eu tenho certeza que eu vou começar aí, vocês vão começar a surgir ideias aí para vocês conseguirem montar algumas palestras até online mesmo, uma vez que a gente hoje está mais na quarentena mesmo. Então podem ir convidando os colegas, né, que tiverem interesse aí desse assunto. E aí, como eu estou falando de bônus, né, só relembrando, para quem está no gravado, quem está aqui no ao vivo, no nosso curso online, né, que já tem várias alunas lá, todas ansiosas para começar já na semana que vem, né, que é a aula ao vivo. Elas já estão assistindo o primeiro módulo no gravado, segunda-feira eu libero o outro módulo e tem bônus lá, né, que eu liberei dessa vez, que é como escrever um livro, né, como técnicas para você escrever. Tem também esse de como elaborar, montar, precificar palestras. Tem como gravar vídeos, que está muito legal esse bônus, porque você roteiriza, você grava e você mesmo edita. Então tem esse bônus lá, mídias sociais, que é Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Tá dentro dos bônus também. E uma série de outras coisas aí, deixa eu ver, 10 ferramentas para atender na clínica. As pessoas que ficam muito tempo fora, né, do atendimento clínico têm essa dúvida. Como que eu vou fazer na primeira sessão e na última sessão? E atender pais, e várias outras situações que acontecem, e para atender adolescentes. Então tem muitas ferramentas lá que a pessoa já pode baixar, né, e os bônus são liberados mais pro meio do curso, né, na hora que a gente tiver já com as turbinas aceleradas aí, porque tem muita coisa para a gente ver antes da gente ver esses bônus.
Já falei do livro e escalar. Esse módulo, gente, de escalar o negócio, ele é muito legal, porque ali eu vou falar de como vocês vão fazer anúncios patrocinados para vocês conseguirem mais pessoas, se vocês forem dar, por exemplo, uma palestra online, ou fazer um treinamento, fazer alguma coisa que vocês precisem de alcançar um público maior. E vou falar de mini produto viável, vou dar mais detalhes como vocês montam, né, essa estrutura toda para vocês escalarem, então vai ser bem legal. E aí hoje aqui, o que a gente vai conversar? Como montar palestras. E aí pra gente começar, boa noite para quem já chegou, né, que tá aqui comigo. Para quem está começando aqui com a gente agora, que eu vou falar sobre palestras, a primeira coisa quando a gente pensa, quando nós somos convidados para fazer uma palestra, essa pessoa que faz o convite, a gente tem que ter um script, né, ali que eu falo que é uma pré-análise para a gente poder fazer as perguntas certas. Quando a gente entende, né, qual que é a dor daquele público que a gente vai dar as palestras, qual que é a demanda daquela empresa ou daquele grupo, vamos supor que você foi convidada para uma escola ou uma instituição, ou uma empresa, e você sabe que existe uma demanda, existe uma oportunidade ali para você dar aquela palestra. Você não foi chamada à toa, tem alguma necessidade. E aí você tem que entender ela muito bem. E para entender, uma coisa até que eu deixo lá no curso é um material de pré-análise. Esse material, normalmente a gente senta em reunião com ele, com a pessoa que solicitou a palestra, ou marca uma reunião, né, online, hoje a gente está assim, e a gente começa a meio que fazer um script mesmo do qual que é essa demanda. Se essas pessoas já tiveram alguma palestra antes sobre esse assunto, como é que foi a receptividade delas, como é que a empresa ela aceita ou não esse tipo de abordagem que a gente vai usar, por quê? Se a gente sabe do que já aconteceu lá atrás, é mais fácil da gente desenhar a palestra de uma forma mais apropriada para aquele grupo. Então, a gente tem que entender a história da empresa para a gente poder usar a linguagem adequada. Esse público-alvo, ele é masculino, ele é feminino, ele é adolescente, ele é criança, ele é adulto, são pessoas que trabalham, são pessoas de qual escolaridade, né? Se a empresa ou local, instituição que você vai, está passando por alguma situação específica, por exemplo, se a empresa estiver passando por uma abertura de capital, se a empresa estiver passando por uma, sei lá, transição, alguma questão financeira, que está cortando os custos, você tem que saber, né, se possível, se a pessoa que você estiver levantando o brief, ele é bom ela fazer, por quê? Esses assuntos, as pessoas que vão ouvir sua palestra, eles vão falar sobre ele ali. Às vezes, porque aqui tá... Então, você já tem que ter um jogo de cintura para você até abordar o tema que você vai levar, já tendo conhecimento prévio para você levar casos, que as pessoas possam se identificar com o que você está falando ali. Então, esse relatório é um relatório ali completo, que você levanta as oportunidades, por que é a necessidade daquela palestra, se já foi feito outras vezes, se deu certo, se deu errado, quais que são as sugestões, quem que é esse público-alvo. Então, se for esse levantamento prévio, você não ainda precificou, né, você não sabe o valor, você pode perguntar se a empresa tem algum orçamento, né, estipulado. Normalmente as empresas às vezes já têm algum valor estipulado, se eles puderem falar, eles vão falar. Então, são assuntos assim que é interessante você abordar. Vamos supor que você faça esse levantamento e você já sabe, né, o seu tema, você vai levantar a sua proposta. Então, você vai montar essa proposta de acordo com aquela demanda que você escutou daquela pessoa que solicitou. E aí, você vai colocar ali elementos, né, para poder, se for um treinamento ou uma palestra, elementos que você vai atingir, vai alcançar aquele resultado de quem te contratou. E aí você faz essa proposta no Canvas, né, que é uma ferramenta de edição que é fácil usar, eu ensino ela também no curso. E aí você faz essa proposta com a sua identidade visual, com a sua logo, né, toda arrumada, assim, manda, e eles te contratam. E aí qual que é o próximo passo? Antes de você já pensar assim, nossa, eu tenho que ter essa palestra montada, eu tenho que ter o conteúdo todo pronto, as coisas têm que estar bem ajustadas ali e eu não tenho ainda, a gente não precisa de ficar nesse desespero. Normalmente, a maioria das palestras que a gente ministra, a gente monta do zero mesmo. Ou então você busca informações de outras palestras que você já deu, você pode até fazer adaptações, mas você vai montar, é meio que personalizado ali, você vai montar de acordo com a demanda daquela instituição que te contratou. Então, não fiquem preocupados assim, não, eu tenho que ter a palestra para oferecer, eu tenho que ter algo pronto para eu vender. Não, não é assim.
Inclusive é o que é muito dito, né, nessa questão de lançamento, é isso, às vezes você constrói ao longo do caminho, então não vamos, é um mini produto viável, você fazer alguma coisa que você vai ajustando ele ao longo do caminho, nem por isso ele tem que ser perfeito, ele tem que ser completo. E aí essa palestra que você já vai começar a montar, né, porque você fez um levantamento prévio, você mandou a proposta foi aceita pela instituição e você vai começar a estudar o que você vai fazer ali para acontecer, para gerar aquele resultado que você levantou, que é necessário. O que você vai fazer? Existem formulários que a gente pode fazer através do Google Forms. Eu até mandei para as alunas, né, logo no início do curso, elas preenchem lá um formulário de análise inicial. É mais ou menos aquilo ali, mas ele é mais aprofundado. Ele é um relato, uma análise que você faz das dores, das dificuldades, dos objetivos relacionados com aquele tema. Então vamos supor que o tema seja conflito, né? Na empresa que você vai trabalhar, você tem que trabalhar uma palestra para gestão de conflito. E aí você vai fazer perguntas para o público-alvo responder. Já não é mais quem está te contratando, porque quem contratou tem uma visão, vocês concordam? Quem é de RH que contrata pessoas para dar palestras, ou quem é o dono da empresa, ou pessoas que estão ali e que queiram te contratar, eles normalmente têm uma visão do topo, né? Eles não têm a visão que a gente chama mesmo do público-alvo ali, que são as pessoas que vão ouvir sua palestra. Então é interessante a gente dar voz para essas pessoas também. Gente, quem está chegando, se quiserem colocar aqui perguntas, né? Podem colocar. A Endri tá até rindo aqui, ó. Boa noite para quem está entrando. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa. E eu falando de palestras aí, como montar palestras. E aí a gente tem que mostrar para esse público-alvo, a gente tem que perguntar para eles, através desse formulário que a gente faz no Google Forms, qual é a necessidade deles em relação àquele tema. Porque, gente, pasmem, pode ser que eles nem tenham necessidade, pode ser que eles eles não querem ouvir esse tipo de palestra, pode ser que é uma coisa que está vindo de cima para baixo. E aí você vai ter que ter muito jogo de cintura, às vezes, para mudar o tema, para ajustar a linguagem de acordo com o que eles trouxeram, porque senão você dá uma palestra que ninguém quer ouvir, né? Ou que as pessoas não se identificam com aquele tema. E aí vocês façam perguntas bem aprofundadas, né? Não podem ser muitas, mas perguntas que perguntam assim, olha, qual que é o seu desafio com a situação X? Se acontecesse tal coisa, como você resolveria? Existe alguma oportunidade, alguma coisa que você fez que não deu certo? Por que não deu em relação a esse tema? E aí você vai buscando, usando a linguagem que aquela pessoa que está te contratando te falou, porque ela normalmente fala, aqui o pessoal briga muito entre setores, as pessoas têm isso assim assado, eles começam a contar detalhes para vocês. Então você usa essa linguagem nas perguntas, e aí você pergunta aquele público-alvo ali quais são as oportunidades, as dificuldades, os desafios, o que já fez que deu certo, o que deu errado sobre aquele tema. E as expectativas em relação à palestra. E ali vai ter um conteúdo riquíssimo para vocês montarem o desenrolar do conteúdo. Porque quando vocês começarem a palestra, vocês vão usar aquela linguagem colocada ali, aquelas dores, aquelas dificuldades, aqueles casos, porque normalmente as pessoas contam caso, né? Ah, porque a empresa não me ouve, ah, porque não sei o quê, eles vão contando. Então, os exemplos vão ser muito mais reais. E aí, qual que é a sensação que vai dar? As pessoas vão ouvir a palestra assim, nossa, ela falou pra mim, parecia que ela estava lendo meu pensamento. Por quê? Porque você fez a análise prévia do que estava acontecendo. Então, isso é fundamental, a gente conhecer também o que esse público-alvo, se tivesse oportunidade, porque nem sempre a gente consegue fazer essa pesquisa, mas em algumas instituições a gente consegue sim. Quase todas que eu já fiz, eu consegui, quando era do meu interesse ali, fazer um treinamento, uma palestra nesse sentido. Então, a gente faz essa pré-análise com RH ou com quem está contratando, depois vai no público-alvo, que são aquelas pessoas que a quem te contratou, olha, você vai treinar esse público aqui. Você pergunta se eles têm acesso à internet, a e-mail, vai lá, faz esse formulário. E depois desse formulário, você tabulou, você analisou o que é que trouxe, você vai começar a montar o roteiro da sua palestra. E o roteiro dessa palestra, gente, vocês têm várias formas de fazer. E eu vou dar um exemplo aqui de um roteiro, mas lá no curso também eu dou várias possibilidades das pessoas construírem.
Como que pode ser esse roteiro? Primeiro que quando você vai dar uma palestra, você tem que gerar uma curiosidade, no mínimo ali no início, né? Porque você tem que... Lógico que tem as técnicas todas de fazer uma palestra, que eu não vou abordar aqui, porque a gente gastaria muito tempo, mas eu estou indo direto ao ponto, que é você fazer uma pergunta instigante na palestra, logo no início. E essa pergunta você não pode responder ela também no início, você vai deixar para fazer um fechamento com ela. Essa é uma forma de fazer, né? Estou dando alguns exemplos. Então você faz uma pergunta que é interessante ali, que as pessoas vão ficar... A gente fala que abre um loop, né? A pessoa fica assim, tipo cenas dos próprios capítulos. Eu quero saber, eu quero... Igual Netflix. Então você vai, quero saber o que está acontecendo, eu quero saber esse final. E você faz essa pergunta e depois dessa pergunta você já começa a desenrolar o tema que você veio trabalhar ali. E como que você desenrola o tema? Olha, aí já vai anotando quem tiver com caneta aí, porque isso é interessante. Você falou de uma oportunidade através de uma pergunta. Você tem que primeiro fazer com que as pessoas sigam comandos. Então é interessante, por exemplo, você vai dar uma palestra sobre ansiedade. Você é psicóloga e vai dar uma palestra sobre depressão, ansiedade, alguma coisa nesse sentido numa empresa. E aí você pode fazer perguntas logo no início, falar assim, gente, quem conhece alguém que já teve depressão, levanta a mão. Você não pode perguntar assim, quem aqui tem depressão, que ninguém vai querer falar. Então você tem que buscar perguntas que o público vai querer responder. Porque quanto mais comandos, né, levanta a mão, quem já teve, quanto mais comandos você fazer com que a pessoa faça, mais propícia ela fica a te escutar, porque ela se sente que ela está participando da sua palestra. Então ela vai querer contribuir, ela vai querer realmente dar sugestões, quando você abrir a fala ela vai querer falar, porque ela se sente envolvida com aquilo ali. Então você já faz essas perguntas, né? Faz uma pergunta, uma chamada lá no início, que você só vai fechar no final da palestra, e você começa a desenrolar. Como que é desenrolar? Você fala de uma oportunidade, fala assim, gente, isso acontece? Você fez a pergunta, aí você fala, isso acontece? Aí você estuda o assunto, é lógico, você mostra a causa, né? Por que que acontece? Isso acontece muitas vezes porque a maioria das mulheres, não sei o que, não sei o que. Você pode citar pesquisas científicas, então você vai falar a causa daquilo ali. X% da população tem essa depressão, tem ansiedade, e isso acontece muitas vezes quando a pessoa ela está numa situação de risco, e é muito comum, e aí você vai desembolando um assunto mostrando a causa. Depois você vai começar a falar o conteúdo propriamente dito. Você vai falar de quê? Você pode contar uma história. História, gente, conecta. Quando você conta uma história, seja sua, seja de um case, seja de uma metáfora, seja de qualquer história, de um livro, de um trecho de um filme, de um documentário, as pessoas prestam mais atenção. Então, se eu começar a falar que, olha, gente, quando eu fui dar uma palestra uma vez, eu acabei me dando um branco. E o que eu fiz para eu não dar branco na palestra? Eu fiz isso, isso, isso. Então, vocês vão começar a querer entender, nossa, como é que foi com ela? Então, a gente tem que contar história numa palestra. E você pode contar a sua história sobre aquele tema, se é que aquele tema que você vai contar tem a ver. Então, por exemplo, quando eu vou dar palestra, aí eu contando história, quando eu vou dar palestra sobre álcool e drogas, eu conto, por exemplo, da história do meu pai, que tinha problema com alcoolismo. As pessoas ficam assim, nossa, eu quero saber mais, como é que foi, como é que resolveu, e aí? Né? Então, vocês também têm que entender que nós somos seres humanos, a gente tem problemas também, a gente tem desafios, eu falo que é a nossa jornada, né? E aí é um storytelling, né? Você tem várias histórias ali que podem conectar com as pessoas, e são histórias verdadeiras, e você se sente à vontade de contar porque você já superou aquilo ali, você pode ir dando exemplo das suas histórias nas suas palestras. Eu fui dar uma palestra uma vez que eu achei o máximo. O rapaz que me convidou, ele, na hora que ele me chamou, foi para depressão, né? Que eu fui falar do tema e tal. Ele abriu a palestra, eu fiquei assim, chocada e muito feliz, porque conectou muito, né, com o público ali. Ele falou assim, olha, eu convidei a Patrícia para dar essa palestra aqui, porque ninguém sabia disso que ele contou. Ele era gerente nessa empresa. Porque eu tive depressão há 6 meses atrás, eu estava com síndrome do pânico, por isso que eu estava afastado da empresa e voltei, tem tanto tempo, hoje eu recuperei, fiz tratamento com psicólogo, com psiquiatra, e hoje eu estou bem. E eu sei que esse assunto, principalmente para o homem, é um tabu,
porque a gente acha que a gente é super-homem, que a gente não precisa de ajuda. E eu precisei de ir no fundo do poço para eu buscar ajuda. Então, eu não quero que aconteça com vocês. Nós sofremos muitas pressões no trabalho, muitas pressões financeiras. Ele foi contando a história dele. Aí o pessoal ficou vidrado e aí me deu um gancho para eu poder falar várias coisas que eu ia falar ali. Então, as histórias, elas se conectam. Dentro de uma palestra, você tem que buscar um momento ali com esse clímax, com esse ponto de conexão, com algo que você vai trazer, com um case, ou com uma metáfora, ou com um livro, ou com uma história sua, para as pessoas prestarem atenção na sua palestra. Elas vão ficar vidradas querendo saber como você resolveu aquilo ali, ou como aquela história vai se desenrolar. E aí você está desenrolando o conteúdo. Então, você falou da oportunidade, você falou da causa, por que acontece aquilo ali. Você vai falar das histórias, e aí você vai ver um texto que você queira falar, histórias que conectam. E logo em seguida, você vai dar um passo. Pode ser um passo, 2, 3, depende do tamanho da sua palestra, de quanto tempo que você tem que falar. Mas um passo é o quê? É uma solução. Você tem que gerar naquele público ali um sentimento que eles saíram dali com algo novo. Eles saíram dali com uma ferramenta, eles saíram dali com uma dica, eles saíram com uma orientação. Eles têm que sentir que você tirou eles da zona de conforto, fez eles pensarem diferente em algum assunto. Então, aí nesse primeiro passo para sair, vamos supor, se eu estou falando de depressão e eu estou desembolando o assunto todo, você pode trazer um passo ali para lidar com a situação da depressão. Você pode trazer um inventário, você pode trazer uma roda da vida e mostrar todos os aspectos da vida, como que é importante a gente estar em equilíbrio para que a gente possa realmente ter uma sanidade mental, né? Que você está com todos os campos ali em equilíbrio, isso facilita. Então, assim, você tem que buscar alguma coisa dentro dos seus recursos técnicos que você tem para levar aquele público a degustar um passo de uma solução para aquele assunto que você está trazendo, porque senão fica uma coisa sem sentido. Você vai lá na palestra, fica... Porque ler assunto na internet, todo mundo consegue, que é informação. Vai lá, lê informação. Mas ali é uma transformação. A palestra ela tem que gerar algum sentimento assim, de descoberta, de autoconhecimento, se for o tema nesse sentido, né? Se não for uma palestra técnica. Então, aí você vai nessa situação um primeiro passo que você pode dar para essa pessoa. Logo em seguida, você já fecha com uma motivação. Motivação é o quê? É você virar para essas pessoas e falar assim, olha, vocês não podem ficar nessa situação. Se vocês continuarem assim, vai acontecer isso, isso, isso. Se vocês não buscarem ajuda, então você vai motivar, você vai fazer com que as pessoas percebam que aquele tema que você está trabalhando, se elas não modificarem a forma de pensar, de agir, de não gerar algum resultado ali, elas vão entrar num caos, elas vão entrar numa situação difícil. Aí você mostra a dor e aí você motiva a pessoa a sair daquela situação. Você tem que dar uma sacudida na pessoa para ela querer se mover. E aí você vai para o final. O que é o final? Você recapitula, tá bom, Lívia? A gente está falando aqui de palestras. A gente está falando aí da palestra, que é a oportunidade, a causa, as histórias que conectam, que já é o conteúdo. Você vai dar o primeiro passo de solução e você logo em seguida vai fazer uma motivação que você vai mostrar para as pessoas por que elas têm que resolver aquele problema ali e depois você vai falar com elas de um recapitula. Você vai recapitular tudo que você falou bem rapidamente ali para as pessoas não ficarem sem entender. Elas têm que sair com algo, a gente fala que é gestalt, tem que fechar o assunto na cabeça dela e você encerra dando a resposta para aquela pergunta que você fez lá no início. Então você vai e mostra para a pessoa o que você gostaria, o que você trouxe, né, com aquele questionamento lá em cima e faz ela sair dali com um sentimento assim, nossa, eu posso mais, eu preciso, eu tenho que buscar mais informação sobre isso. Então você já faz uma chamada de ação. O que é chamada de ação? Chamada de ação é você trazer esse público no final da palestra para alguma coisa que você quer que eles façam. Então, no final, você pode falar para as pessoas assim, tá bom, Nayara, chegando aí, né? No final, se você tiver como a situação, vamos supor que você tenha uma lista de transmissão no WhatsApp. No final, você pode falar com as pessoas assim, gente, aí você encerrou, né? As pessoas bateram palma e tal, e você fala, ó, quem quiser esse conteúdo, eu vou disponibilizar essa palestra, né, em PDF, mas para quem deixar o e-mail, tá aqui meu contato, você deixa seu cartão de visita lá com seus contatos no final da palestra, tá aqui meu contato. Quem quiser fazer parte dessa lista de transmissão minha,
eu vou mandar a palestra lá para vocês, gratuitamente, para vocês receberem. Aí, o que você está fazendo? Você está buscando o contato daquelas pessoas. Depois você pode se relacionar com elas através de uma lista de transmissão. Ou simplesmente você pode falar assim, olha, me sigam nas redes sociais. Vocês vão escutar, né, eu falar muito sobre esse conteúdo que eu vim trazer aqui para vocês. Então, você tem que ter uma chamada. Você não pode sair de lá sem as pessoas saberem o seu contato. Sem as pessoas, se quiserem manter uma continuidade ali com você, porque elas gostaram muito do que você for trazer, você tem que fazer com que elas sigam você, ou para o seu e-book, ou para sua lista de transmissão, ou para as redes sociais, que a gente chama de chamada de ação, Call to Action. Então, você tem que ter esse CTA aí no final. Então, esse é um exemplo, são vários exemplos para fazer uma palestra, são vários roteiros, estou falando de um roteiro aqui. E lá no curso eu falo isso de uma forma mais aprofundada. E aqui eu estou falando de montar, como você elaborar o texto, né, de um treinamento, de uma palestra. E lá no curso, por exemplo, né, que é esse bônus que eu falo de precificação, eu falo de como falar em público, como vencer o medo. E você monta a palestra, você tem que montar, você tem que precificar, você tem que comercializar, né? Então é uma coisa que é um pouco mais estruturada. Mas eu tenho certeza que vocês estão tendo algumas ideias aí. Então, se alguém tiver alguma contribuição de coisas que já fazem diferente aí, vocês podem me falar, que tudo é válido aqui pra gente construir esse conhecimento. E aí uma coisa que vocês têm que entender, a gente, se for dar uma palestra online, né, que agora é tudo online, vocês têm que entender as ferramentas que vocês vão usar previamente. Então, é testar essa ferramenta com alguém, né? Se for o Zoom, vai lá, abre o Zoom, vê como é que funciona, entende como é que funciona. Se for um local físico, daqui a pouco, daqui a um tempo, né? A gente vai poder voltar, né, para os contatos físicos, um tempo, a gente não sabe quando. A gente tem que conhecer o local da mesma forma, testar as ferramentas. Então, temos que pensar nessas possibilidades. E outra coisa, para encerrar uma palestra, você pode usar também, eu falei de você fechar, tudo bem? Tudo jóia, Amanda? Vocês podem fechar, como eu falei, faz uma pergunta no início e fecha com essa pergunta no final, responde ela no final. Mas vocês podem fechar também com uma poesia voltada para aquele tempo. Depende do público, né, gente? Se o público for um público que não tem muita, né, não gostam muito de poesia, essas coisas, vocês não vão fazer. Vocês podem fechar com um trecho de música, vocês podem fechar com um trecho de filme, vocês podem fechar de várias formas, com uma frase interessante. Mas essa da pergunta no início e com a resposta no final é fabulosa, porque as pessoas querem saber e elas vão prestar atenção. E se você souber fazer essas pessoas se movimentarem o tempo todo na palestra, que é o quê? Levanta a mão quem já passou por isso, levanta a mão quem tem alguém na família que tem essa dificuldade, alguém já fez isso. Então vocês têm que mostrar movimentos ali, né? Buscar com que o público interaja com você, seja levantando a mão, seja fazendo perguntas, seja contribuindo. Então, às vezes até pergunta aqui, fala assim aí, quem fez isso? Então, são coisas que vai fazendo as pessoas interagirem um pouco mais com você. E sempre tenha uma carta na manga. Por quê? Gente, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, desde você não conseguir abrir o PowerPoint na hora, né? Seja no recurso online que você estiver fazendo, às vezes trava, seja no presencial, a energia acaba. Então, você tem que estar com aquele script na sua cabeça, né? Então, você tem que estar com os tópicos ali na sua bolsa, né? Pelo menos uns tópicos para você tentar lembrar. Então, é a gente ser prevenido. Eu já cheguei numa palestra que meu pendrive não abria, né? Então, e eu tinha mandado meu e-mail, tinha pendrive, fiz um tanto de coisa, mas lá na empresa tinha alguma coisa de TI lá, que bloqueou o meu e-mail, bloqueou um tanto de coisa, aí foi aquela confusão. Então, o que eu fiz? Eu falei no Gogó mesmo, e aí eu tive que fazer dinâmica para o pessoal interagir, entendeu? Porque era outra história, já não era mais eu ali com PowerPoint, eu me virei, deu certo. Então, a gente sempre tem que pensar no plano B, e o plano B pode ser o seguinte, às vezes você é muito rápida na palestra e sobra tempo. Então, o que você pode ter? Você tem que ter 2 ou 3 cartas na manga, você pode ter uma dinâmica rápida para fazer, você pode ter um vídeo para passar, entendeu? Então, algum exercício para entregar para as pessoas fazerem. Então, você tem que ter cartas na manga porque tudo pode acontecer. Então, isso te dá segurança também de você não ser pega de surpresa. E se você for fazer algum exercício, né? A gente como psicóloga adora fazer algum exercício motivacional, que eu acho muito legal, mas lembre-se que vocês têm que fechar esse assunto na cabeça das pessoas.
O que eu percebo, quando a pessoa não é da área de psicologia, ela dá aquelas dinâmicas que você vê na internet ali, falando, vai fazer uma palestra, faz uma dinâmica e nem fecha. A pessoa fica assim, por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz essa dinâmica aqui? O que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com a minha vida? E aí só faz para fazer um quebra-gelo, porque a gente nem sabe por que fez. Então, a gente tem que fazer um fechamento. Quem é da psicologia às vezes sabe daquela técnica que chama CAV, né? Ciclo de aprendizagem vivencial. Que é o quê? Se você passou um filme, fez uma dinâmica, fez alguma coisa nesse sentido assim de fazer as pessoas vivenciarem algo ali com aquele assunto, você tem que primeiro colher os relatos, né? Então você pergunta para a pessoa, antes dos relatos, né? Quais foram os sentimentos que vocês tiveram fazendo essa atividade? Aí não é relato é você relatar. Ah, por causa disso que a pessoa falou aquilo. Por que na empresa eu falei assim? Não, eu quero saber os sentimentos. Qual o sentimento que você teve com essa atividade aqui? Tive raiva, tive medo, tive coragem, tive isso, assim, assado. A pessoa vai falar dos sentimentos. Aí você deixa todo mundo que quiser falar dos sentimentos. Depois você fala das dificuldades para fazer a tarefa. Ah, eu tive dificuldade porque a pessoa não colaborou comigo, porque isso, assim, assado. Quais foram as facilidades? Ah, foi muito fácil, porque o meu colega colaborou, porque eu já sabia, porque eles vão falar das facilidades. E no final você pergunta, então, o que isso tem a ver com a sua história aqui dentro dessa instituição, ou então com a sua vida, ou com o seu dia a dia. Aí a pessoa fecha aquela dinâmica de acordo com o dia a dia dela, ela traz aquele lúdico para a realidade dela, ou profissional, ou pessoal, que ela quer trabalhar naquela hora ali. Então a gente tem que fazer fechamento, senão as pessoas ficam desconectadas. Tipo, eu já fui muito em treinamento que eu fiz, gente, pra que essa pessoa tá fazendo isso? Tipo assim, eu saí aberta e voltei mais aberta, ainda não entendi nada. Então, tem que fazer esse fechamento. As pessoas têm que sair com aquele conceito. Nossa, descobri mais alguma coisa sobre mim. Já sei o que eu posso melhorar. Então, a gente tem que pensar nisso também. Para não ficar uma coisa vazia, sem sentido. E escolher muito bem as técnicas para aquele público. Então, se for fazer online, que hoje a gente está fazendo online, a gente pode usar Hangout, Gmail, Zoom. A gente tem que pensar no Eduz, né? Que são plataformas aí que as pessoas podem colocar esse tipo de palestra, treinamento. Temos que entender, se você for comercializar, tudo bem, Arthur? Joia? Se vocês forem comercializar palestras, o que acontece? Se vocês deixarem palestras no não listados lá no YouTube e passar link, as pessoas copiam sua palestra, tem como copiar. Então, a pirataria, então vocês têm que ter uma plataforma segura, evitar para que as pessoas não copiem aquele link. Então, não adianta você fazer no YouTube e depois passar link para as pessoas que comprarem, que aquilo ali você vai ter problema depois, no futuro. Isso acontece muito. Então, são detalhes, né, que a gente tem que entender que são importantes para vocês se prevenirem aí. E quando você estiver montando, né, logo no início, como você montar essa palestra, vocês têm que fazer aquelas perguntas básicas de planejamento, né? Vamos supor que você está lá conversando com o RH, você vai conversar com o público através do formulário, vai montar esse conteúdo. E aí você tem que entender assim, será que eu me organizei da melhor forma aqui? E para você ver se você organizou, o que você tem que fazer? Fazer aquelas perguntinhas. 5 perguntas do planejamento. Vocês sabem quais são? Quem está aqui comigo hoje? 5 perguntas sobre planejamento, que é a 5W2Hs. Quem sabe o que é 5W2Hs? Fala aqui para mim. Gente, quem tiver perguntas, podem perguntar. Tô vendo que tá cheio de aluna linda, maravilhosa aqui, que eu tô doida para conhecer na aula ao vivo. Amanhã a gente tem Telegram, que vocês vão se apresentar também, que eu tenho a oportunidade de ouvir cada uma de vocês. Tenho lido os formulários, tô adorando o que vocês estão colocando lá também. Enquanto vocês vão pensando aí o que é esse 5W2Hs, eu gostaria muito de lembrar que amanhã é o último dia para as inscrições do Empreender com Propósito, que é o método Equilíbrio Carreira e Família para psicólogos que querem alavancar sua carreira na clínica, mas de uma forma íntegra, com propósito, para que possa levar a psicologia para mais e mais e mais pessoas. Ah, Andréia tá o must. Isso mesmo. Isso. Tem gente que já sabe. Amanda Gandra. Andréia também já falou algumas ali. É exatamente isso. Gente, essas perguntas que a Andréia comentou ali, que é o quê? O que, como, por quê, onde, quando, quem. Essas perguntas,
elas servem para nortear a nossa vida daqui para frente. Se vocês puderem decorar alguma coisa, decora isso. 5Ws, 2Hs. Por que é 5Ws, 2Hs? Porque elas são perguntas em inglês, né? Mas vamos traduzir para o português para ficar mais fácil. O que? Então, quando eu vou montar uma palestra, eu tenho que entender o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Tipo o tema, né? O que? É ansiedade. Tema, palestra sobre ansiedade. Para quem que é? É para um grupo de uma empresa do ramo tal, um grupo de pessoas que tem a escolaridade X, né? Então, quem? Quando? Provavelmente eles vão querer em junho ou julho, né? Quanto? O investimento que essa empresa tem é cerca de tanto. Ou então, não, eles não têm, eles querem ouvir minha proposta. Eu não tenho. Eu já sei. Quanto que eu vou gastar? Porque eu vou gastar de aluguel, de espaço, de Zoom, de sala de Zoom. Eu vou ter que fazer material, vou ter que fazer apostila, mesmo que seja em PDF. Quanto que eu vou gastar? Então, você tem que colocar lá quanto. Você pode colocar por quê. Então, o que é uma palestra. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque está acontecendo vários problemas nesse sentido, assim, assado, papapá. Como? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma palestra com o roteiro no script X, eu vou usar a dinâmica Y, eu vou usar o Google Forms, eu vou usar uma música, eu vou usar um vídeo, eu vou usar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou perguntar tal coisa, eu vou contar tal história, eu como. Então, se a gente ter essas perguntinhas, que é o 5W, 2Hs na nossa mente, vocês vão perceber que ele norteia a nossa vida. Não é só palestra, não. Por quê? Se você for escrever um conteúdo, vamos supor que eu estou lá nas mídias sociais escrevendo um conteúdo, né, para o meu público, de acordo com o meu avatar, de acordo com o meu nicho, né, tudo que eu quero transparecer ali. Quando eu termino de escrever, existem técnicas para escrever, que no meu curso eu aprofundo isso, né, conteúdos que conectam. Tem várias formas de escrever para você conectar com aquele público que você vai alcançar. Mas assim, o básico na revisão é você fazer essa pergunta, 5W, 2Hs, no seu texto. Você pergunta o quê? O que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo sobre psicólogos em transição. Por que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo porque eu estou com um e-book gratuito e eu quero divulgar. Então, você tem que ter esse roteiro na sua cabeça. Como que eu vou fazer? Eu vou escrever o texto assim e lá no final do texto eu vou colocar o link para a pessoa acessar meu e-book gratuito. E aí você vai perguntar assim, quem? Não, é para psicólogo. Esse e-book é para psicólogo. Quando? Eu tenho que liberar hoje, amanhã. Quando também pode ser assim, até quando que eu vou liberar esse material? Até quando que vai ser essa semana? Por exemplo, as matrículas do meu curso é até amanhã. Então, no meu planejamento tal, até o dia tal, né, abertas as inscrições. Ou então, quanto durarem as vagas, que as vagas já estão, né, esgotando. Eu não posso ficar aberta até semana que vem, porque a turma já vai começar. Então, eu tenho que, né, fechar ali pra gente já começar. Então, você tem que colocar quando. E aí, você tem que fazer essas perguntas, por quê? Porque aquilo ali vai nortear o seu planejamento até para escrever, né? Quem, quando, por quê, quanto. Eu vou gastar com anúncio sobre esse post que eu vou fazer do e-book? Eu vou gastar? É quanto? Não vou gastar nada, vai ser no orgânico. Ok, já respondeu minha pergunta. Como? Eu vou escrever um post. Esse post eu vou mandar no Instagram, vou mandar no Facebook, vou mandar nos grupos de WhatsApp, vou mandar nos grupos de Facebook que eu tenho. Tá vendo? Como? Vou postar no Stories, vou divulgar não sei aonde, vou falar isso, eu vou fazer live sobre o assunto. Então, a gente tem que estruturar tudo que a gente for fazer, essas perguntas, seja em projetos na empresa que vocês trabalham, seja dentro do RH, seja psicólogos que estão empreendendo na psicologia, para escrever conteúdo, para fazer qualquer coisa na vida de vocês. Para fazer qualquer coisa. Os 5Ws, 2Hs faz com que o público entenda exatamente o que a gente queira falar e evita com que aquelas coisas... Por que eu li esse texto aqui? A pessoa falou de uma coisa, terminou de outro jeito, sem sentido, não entendi nada. Então, isso faz também o texto ficar mais claro, né? E com todas as informações. E evita as pessoas terem que ficar te perguntando. Porque hoje o que as pessoas não têm, gente, é tempo. Então, se ela lê um post seu e falar assim, acesse o link aqui, e o link não tá lá, ela não vai procurar. Ela tem muita coisa para fazer. Ela tá correndo ali, ela nem viu mais seu post já passou na timeline dela. Então, você se fazer esse planejamento, o que, como, quando, por quê, 5W2Hs, vai evitar erros e vai fazer as pessoas prenderem a atenção em você. Elas não vão passar e não vão perceber o seu conteúdo, porque o seu conteúdo tem toda a informação que ela precisa. Então, estou dando um exemplo de post, mas a gente falou que vai usar em palestra, em treinamento,
Os 5W2H você pode usar nesses conteúdos, você pode usar em projetos pessoais, para montar algo na empresa que você trabalha, para você evitar retrabalho, para você se organizar. Então ele vale para tudo. Tudo que eu faço, eu penso nisso. Eu vou fazer algum projeto de organização financeira para fazer alguma coisa, eu penso nele. Eu vou fazer alguma coisa que tem a ver com meus filhos, eu penso nele. Porque isso tem que estar na cabeça da gente, a gente tem que estar no automático para a gente se organizar. Andréia tá falando aqui, ó, é um plano de ação. E você pode colocar ele em formato mesmo, né? De paisagem, em Excel. Você coloca lá. E aí, se você quiser fazer um plano de ação, vamos supor que vocês queiram montar um treinamento e desenvolvimento com grupos de adolescentes. Vocês podem fazer o plano de ação nos 5W2Hs. Então, vocês vão colocar lá, né, na horizontal, o que, por quê, como, quando, quanto, quem, né? Tudo na horizontal, com as linhas embaixo. As linhas são as ações, então enumera essas ações. E você vai escrever ali, o seu tema ali em cima do seu plano de ação é montar um treinamento para os adolescentes com tal demanda. E aí você vai escrever todos os itens para você fazer esse treinamento. Porque para você fazer esse treinamento ou palestra, é o que eu acabei de falar aqui na live. Tô olhando o horário aqui. Para você fazer, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que pensar qual que é esse público, vai ter que sentar com essa empresa que te solicitou, seja o RH, ou seja o gestor da empresa, alguém que te contratou, para entender através de um script mesmo o que é que essa pessoa quer com esse treinamento, como se já teve outras oportunidades de ministrar algo parecido, se deu certo, deu errado, a história dessa empresa, se tem alguma dificuldade que eles estão passando atualmente, por que exatamente desse tema, e você vai entender aqueles bastidores, né, para ficar mais fácil a sua linguagem na palestra. Aí você depois vai entender com o público-alvo, através do Google Form, se aquela demanda mesmo solicitada é o que eles estão buscando, porque isso vocês vão perceber como que sua palestra vai ficar muito mais alinhada ao discurso que aquele público quer ouvir, as soluções que eles querem daquela palestra, vai ser muito mais legal. Você vai ter um prazer de fazer essa palestra, porque as pessoas vão ficar assim vidradas em você, porque é a resposta que elas querem para alguma dor que elas têm. Então, aí você vai ter que escrever no seu plano de ação, fazer isso, fazer aquilo, criar o conteúdo. Vou criar assim, eu vou ter que criar um material para entregar no final? Criar o material. Então, você vai colocar todo, checar o local, checar o Hangout para ver se está funcionando, se cabe aquela quantidade de pessoas, mandar o link para os participantes, né? Fazer lista de presença, se é que você vai ter lista de presença, qual que vai ser a chamada de ação no final. Então, você vai trazendo todo esse tipo de informação no seu plano de ação. E ele pode estar nesse papel, né, como a Andréia está falando aí, que é na horizontal, com várias linhas, ou você pode ter ele na sua mente e tudo que você for fazer, você já vai fazendo 5W2H, vocês vão ver que vocês vão ter mais produtividade, né? Vocês vão errar menos, vão ter menos retrabalho. Então é muito legal usar essas ferramentas aí no nosso dia a dia, porque realmente você responde todas as demandas ali daquele assunto que você vai fazer. Gente, é isso que eu queria falar das palestras. Quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês gostaram, querem contribuir, alguém faz diferente, quem tá aqui, né? Tem alguma questão aí das palestras que vocês querem perguntar, que vocês querem acrescentar, se alguém faz alguma coisa diferente do que eu falei aqui? Podem falar e estou aqui para responder vocês. Ninguém gosta de perguntar, né? Poucas pessoas. As pessoas às vezes têm medo, né, de falar. Inclusive, quando eu for começar a fazer live agora toda segunda-feira, vai ter lives que eu vou colocar para perguntas mesmo e respostas. E quem quiser, qualquer pessoa que estiver passando aí na timeline, quiser entrar comigo para fazer perguntas para eu analisar o consultório, quero fazer clínica do consultório, clínica da produtividade dela, clínica da parte dela de mentalidade sobre negócio. Eu quero fazer analisar mesmo como que anda aquele projeto daquela pessoa naquele momento e dar algumas orientações ao vivo aí. Então esse é um projeto que eu tenho, não vai ser para essa segunda, mas fiquem atentos aí que quem quiser participar é só me chamar aqui nessa carinha que tem aqui quando a gente faz a solicitação para entrar ao vivo, e eu já converso com a pessoa ao vivo ali, já faço meio que uma mentoria rapidinho ali para nortear o caminho dela. Acho que isso é uma contribuição que a gente pode dar também. A Lívia falou que palestras ainda não fez, né?
Mas é muito bom, Lívia, a interação com as pessoas, mas vai fazer, você tá com convites aí, né? Vai fazer, vai dar certo, você vai ver. Quando a gente começa a se movimentar, as coisas começam a aparecer. Então, quando quem começa a fazer live, quem começa a fazer vídeo, quem começa a postar, as pessoas começam a se interessar e começam, olha, ela pode me ajudar nisso, vou convidar para fazer aquilo. É bem interessante, assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente tem que estar se movimentando mesmo. Gente, eu queria então encerrar, né? Agradecer vocês que estão aí, quem está no ao vivo, quem está no gravado. E lembrar que amanhã encerram as inscrições, né? Que a gente já estou chegando no limite aí das vagas para essa turma. Estou muito feliz com a turma que vai começar, muito empolgada, cheia de ideias novas aí. Cada vez vem uma ideia diferente. Calma, vamos com calma, para a gente poder alavancar a carreira de vocês, para a gente estar junto nesse projeto aí. E tenho certeza que a gente vai decolar, que a gente vai voar juntas, né? Então isso é muito importante. E uma dica que eu dou, né? Se tem aluna minha aqui que eu tô vendo que tem, segure a ansiedade, né? Nós, no psicólogo, somos ansiosos por natureza. Então, segure a ansiedade. Os primeiros módulos lá é muito de mudança de mentalidade. Vocês precisam de passar por isso. Tem módulo lá só de ansiedade, tem de dinheiro, né? Mentalidade sobre dinheiro, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre produtividade, procrastinação. É importante, porque se deixar, a gente já vai direto nas ferramentas, né? Mas não é por aí. Acho que eu preciso ainda fazer vocês começarem a pensar diferente para vocês começarem a gerar resultado. Então, vão com calma, né? Eu sei que tá todo mundo cheio de projetos, cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para acontecer, mas vamos fazer o passo a passo que vocês vão ver que vai fazer diferença para vocês não atropelarem o processo de vocês. Eu quero que vocês cheguem no final e que realmente pensem, nossa, eu me descobri na psicologia, eu me encontrei, é isso mesmo, e agora eu sei o caminho e é só seguir o passo a passo aqui que vai dar certo. É isso que eu espero, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, boa noite, até mais. E segunda-feira, amanhã é a última live da semana Empreender com Propósito. Amanhã ainda é sexta, tem a última live e depois serem as lives semanais na segunda-feira às 8 horas, tá bom? Um beijo, até mais pra vocês que estão aqui. Tchau!